Nós, neste momento, nas Carvalhas, todas as vinhas novas que efetuamos em situações muito declivosas e em áreas como estas, nós promovemos a implementação de micropatamares de uma linha, sempre com o objetivo de, em primeiro de tudo, termos uma densidade de plantação muito maior. Temos nesta vinha cerca de 4.500 plantas por hectare, mas com a possibilidade de praticarmos efetivamente uma viticultura sustentável. Vou-vos agora falar sobre outra componente bastante importante da viticultura de montanha, que tem a ver com a drenagem da água, portanto a condução das águas fora das parcelas de vinha. Como eu disse, de facto, numa viticultura de montanha como é do Douro, é primordial que as águas sejam conduzidas de maneira a que não mitigamos os estragos que as mesmas possam causar portanto, e daí as infraestruturas de drenagem são um componente bastante importante. E então, à medida que íamos sorribando, fomos fazendo estas travessias, como podem ver, portanto, que vão recolhendo as águas das estradas. Os patamares são construídos com bulldozers guiadas por laser, que lhes dão uma inclinação longitudinal entre os 2% e os 3%. Essas águas em excesso dos patamares vêm escoar à estrada e depois são recolhidas nestas valetas. Nós, de vez em quando, vamos pondo umas caixas de visitas, que também são revestidas a xisto, e temos outras soluções que, consoante os cálculos que nós vamos fazendo do caudal de água que vamos tendo, temos também umas escadas a xisto que vai travando a velocidade da própria água, portanto vai perdendo energia cinética de modo a que não cause estragos durante a sua passagem. Isto são águas que depois são conduzidas a linhas de água e que, por sua vez, são depois descarregadas no rio. Portanto, é uma forma sustentável de conduzirmos as águas, aproveitando o produto da própria sorriba, e como podem verificar, as estradas estão intactas, apesar de muita chuva que já houve ao longo destes anos. Neste tipo de viticultura de encosta, é muito difícil nós efetuarmos o controlo do coberto vegetal por processos mecânicos. Portanto, normalmente o coberto vegetal, o seu controlo é com recurso a herbicida. Nós temos vindo ao longo dos últimos 17 anos e de uma forma progressiva a diminuir o uso de herbicidas. Hoje, quando eu comparo números como 2002, 2003, a redução de herbicidas deve ser mais de 65%. Como é o caso desta vinha que estamos a ver aqui, e nós fizemos a aquisição em 2006 de o limpa-bermas, e o limpa-bermas foi adaptado e acoplado a um trator de rastos, em que esta alfaia possibilita o controlo do coberto vegetal no talude sem recurso a qualquer herbicida. E, portanto, eu acho que é possível nós efetuarmos o controle da vegetação do coberto vegetal em certas parcelas sem recurso ao herbicida. Isto é fundamental e importante e tem vários aspectos positivos. O primeiro aspecto positivo é que reduzimos a carga de herbicidas no terreno. O segundo aspecto é que fomentamos, no fundo, a vida microbiana do solo ao promover a sua preservação. E depois tem um outro lado que é extremamente importante, que é a preservação dos solos. Portanto, nós sabemos que os melhores solos que existem é no fundo do rio e no fundo do oceano.
E fruto do quê? Fruto da erosão provocada essencialmente pelas chuvas. Se nós tivermos o terreno todo ocupado ou com a vinha e também com o coberto vegetal, eu faço uma proteção muito eficaz do terreno contra o efeito erosivo das chuvas. E, portanto, esta questão da manutenção do coberto vegetal tem estes lados positivos que é de engrandecer. Estamos numa parcela que é um bom exemplo de como poder trabalhar e usufruir de algumas técnicas no sentido de beneficiar a biodiversidade e a sustentabilidade. Esta parcela está distribuída com a formação de patamares de lombardo, o que nos permite ir ao encontro de algumas práticas de sustentabilidade, como é a questão de reduzir os tratamentos fitossanitários e a aplicação de herbicidas. Temos o exemplo deste talude, em que nos permite controlar a parte de infestantes com outras soluções, como podemos ver aqui, uma aplicação de plantas autóctones da região, que nos ajudam a controlar as infestantes e podermos ter aqui um talude onde procuramos mais biodiversidade, procuramos a ajuda e o aumento de auxiliares, ou seja, fauna, flora. Na altura da floração conseguimos ter aqui uma panóplia muito grande de animais que ajudam-nos a combater, no fundo, alguns problemas de doenças. Conseguimos também, de forma mecânica, trabalhar essa questão de fazer alguns cortes nesta plantação e fazer também cortes em situações onde não temos o talude com estas plantas, mas no controle de infestantes com a aplicação de zero herbicida, com a ajuda de alfaias e de forma mecânica. Agora estamos aqui ao lado de um talude que foi recuperado com vegetação indígena. Isto era um talude que tinha alguns anos de herbicida e, como é fundamental introduzir as matas, vamos falar assim, dentro da vinha, para criar abrigo à nossa fauna auxiliar, então nós fomos às matas, retiramos algumas espécies e fizemos a plantação aqui neste talude. Uma das coisas que hoje em dia estamos muito atentos, também na questão da gestão do solo e procurando esta perspectiva mais abrangente do que é o ecossistema, é o próprio microbioma. E então temos feito alguns trabalhos de tentar perceber os diferentes microbiomas que temos nas diferentes parcelas que temos aqui na quinta e de que forma ele, no fundo, está a ser influenciado pela gestão que nós vamos fazendo aqui dos solos. Continuando a mostrar um pouco os trabalhos que vamos desenvolvendo aqui em Mursas, estamos agora aqui numa das nossas vinhas verticais, onde fazemos um trabalho de mobilização por um lado e por outro, de gestão do que é o coberto vegetal de forma muito particular. Primeiro porque, não aplicando herbicidas, temos o desafio de controlar, por um lado, tudo o que é o coberto vegetal, que tem várias funções. Obviamente que nesta fase, e tendo feito sementeiras, nós podemos como que ajudar a uma melhor estrutura do solo e ao mesmo tempo conseguir incorporar alguma matéria orgânica através dos azotos, mas obviamente que o coberto também tem uma função de proteger da erosão que é muito importante em viticultura de montanha. Eu acredito que, principalmente falando em vinhas verticais, tem um efeito realmente crítico. Tem também um efeito de poder, no fundo, controlar melhor o que é o escorrimento de águas. É uma outra característica destes cobertos vegetais que são permanentes durante todo o ano. E claro, também favorece a questão da biodiversidade. Eu diria que talvez seja das diferentes tarefas que nós temos aqui na quinta, aquela que hoje mais tempo nos ocupa, aquela que talvez seja a mais difícil de controlar, mas também aquela onde nós vemos os resultados de ano para ano a serem cada vez melhores. Aqui estamos numa parcela onde este ano fizemos uma sementeira. Estávamos com alguns problemas
na recuperação desta vinha, estava com pouco vigor e tínhamos aqui o terreno muito nu. Estava a ser difícil conseguirmos instalar aqui um enrelvamento, sendo ele natural, então optamos por uma sementeira. Como podem ver, já temos algumas ervinhas a nascerem. Aqui a intenção é criarmos um banco de sementes para que todos os anos haja uma sementeira natural e criar condições de fertilidade e melhoria da estrutura do solo. Isto é um solo muito pobre e então para aqui escolhemos uma mistura de leguminosas. Nós ao criarmos ocuparmos aqui a entrelinha com vegetação, além das melhorias do solo, também estamos a possibilitar e a dar condições de alimento e abrigo a muitos dos insetos que temos na vinha e alguns deles são necessários para o controle de outros insetos. Em relação às sementeiras, que é realmente um ponto importante aqui na gestão do solo, nós todos os anos temos vindo a semear, linha sim, linha não, favas. As favas, pela sua raiz, no fundo ajuda pelo menos a suster mais o solo e também ao mesmo tempo a haver uma melhor estrutura do próprio solo. E claro que dependendo da altura do ano em que se corta, e nós no fundo o que fazemos é tombamos as favas e incorporamos as favas no próprio solo, vai havendo depois uma libertação do azoto. Este ano optamos por não fazer esse trabalho. No fundo estamos a tentar avaliar já a quantidade de sementes, o banco de sementes que temos já nos nossos solos. E acreditamos que já existe alguma coisa e, portanto, lá pela primavera já vamos ter a quinta toda coberta com favas, como tem sendo habitual todos os anos.